Tem se firmado na verdade? E tu, tens se firmado no caminho de Deus? O segundo ponto é que quando geralmente nós estudamos a entrada do pecado e o fim do mal, nós apenas nos apegamos aos episódios, mas esquecemos as lições que nós podemos tirar. Se nós pegarmos ali em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5, nós vemos que Satanás tenta Adão e Eva em suas fraquezas, mas ele não tenta claramente a desobediência. Ele diz: olha, quer essa lei de Adão e Eva, ou melhor, essa lei de Deus com Adão e Eva. Eles não fazem isso. Como é que eles tentam? Gerando dúvida no coração deles. É verdade que Deus disse que você não pode comer de todo o fruto? Vejam, eu estou comendo o fruto. Ou pelo menos se deduz que eu comi o fruto. Porque uma serpente não fala, estou falando. E estou te convidando a usufruir desse fruto. A Bíblia não diz que a serpente tinha comido o fruto. A Bíblia não diz que a serpente dizia que não tinha morrido. A Bíblia não diz isso. Mas está inserida essa ideia. Porque uma serpente não fala, mas está falando. Uma serpente não tem sabedoria. E essa serpente tem sabedoria. Tanto é que ela consegue traçar um diálogo, uma conversa inteligente com Eva. E assim Satanás trabalha, gerando a ausência de fé no coração das pessoas. Depois que ele leva a desobediência, depois que ele leva a quebrar as leis, e como é que ele trabalha hoje em dia, levando a incredulidade? Com as heresias, com a vã ciência que duvida da palavra de Deus, que questiona a palavra de Deus, revolucionismo, com ideias ateístas, com homens que professam ver a verdade, mas não vivem a verdade, e infelizmente levam o coração das pessoas a descrer no caminho de Deus. Satanás tem muitos meios, mas hoje os principais meios são que a mídia, uma ciência sem Deus e uma teoria que pega a origem das coisas, uma evolução sem propósito ao acaso. E assim as pessoas questionam Deus, a Bíblia, a verdade. É assim que ele trabalha. Às vezes tu estás aqui trabalhando para Deus e não vê os frutos, não vê os livros, não vê as almas sendo convertidas. Trabalha e parece que as coisas da igreja continuam a mesma coisa. E você fica pensando: onde Deus? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele se importa comigo? Outras vezes tu estás trabalhando para Deus e vê pessoas de mau caráter, de má índole, crescendo, inclusive na obra de Deus, e você se questiona: onde está Deus? Onde está o Deus do juízo? Será que tudo isso que eu creio é uma verdade ou um engano que a minha mente alimentou? Às vezes tu vê as pessoas do mal prosperando, políticos roubando e crescendo, e quando são condenados, sempre arranjam um meio na lei, no mundo legal, para escapar da punição. Outras vezes você vê pessoas que espoliaram outras pessoas prosperando. Você vê os bons doentes, você vê os justos sendo enganados e explorados, você vê o mal reinando, e você se questiona: onde está Deus? E é assim que Satanás trabalha. Ele levanta em teu coração essas dúvidas para que tu percas a fé em Deus. E assim tu sejas levado à desobediência. Ele não vem com maçã ou com um outro fruto, dizendo: olha, come isso. Ele não vem assim, ele não é bobo, ele não é tonto, ele não é idiota. Mas ele trabalha com a razão humana, com a inteligência, para levar, se possível, os filhos de Deus a se afastar do caminho. Mas como é que podemos vencer o inimigo? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No verso 3 diz o seguinte: e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem, vêm das coisas que não se veem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele
que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E se nós lemos todo o livro de Hebreus, nós vamos ver que as pessoas suportaram grandes coisas pela fé. Por isso que a obediência, segundo Romanos capítulo 1, versículo 5, é pela fé. Pelo que a maneira para vencer o mal é pela fé. As pessoas acham que se vence o mal guardando os mandamentos de Deus. Não. Porque a desobediência de Adão e Eva, o comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi decorrência da falta de fé, da falta de confiança em Deus e sua palavra.